No caos de um mercado lotado, entre gritos, barganhas e animais condenados, um potro magro e trêmulo esperava seu destino. Era apenas uma sombra do que poderia ter sido, um reflexo da crueldade e da indiferença. Seu dono, Dom Esteban, o havia descartado sem o menor remorso. Venda-o para o melhor lance, nem que seja por algumas moedas. Este animal não serve para nada. Foi com essas palavras que começou a história de um milagre inesperado, de como um homem humilde viu valor onde outros viam apenas ruína e transformou o destino de um ser condenado ao esquecimento. Tudo começou na opulenta, mas fria, fazenda de Dom Esteban, um homem cuja ambição superava qualquer vestígio de compaixão. Conhecido por sua crueldade e sua obsessão em criar campeões, Esteban caminhava pelos estábulos, observando os animais como se fossem meros objetos. Sua última aposta havia sido uma égua de raça fina, da qual esperava obter um potro que lhe trouxesse glória e fortuna. No entanto, quando finalmente nasceu o pequeno equino, ele não atendeu às suas expectativas. Era pequeno, fraco, com patas que pareciam incapazes de sustentá-lo. Isso é uma perda de tempo, disse ele com desprezo. Sem hesitar, ordenou que o levassem ao mercado e o vendessem pelo que pudessem conseguir. Enquanto isso, nos campos próximos, Dom Julián, um camponês idoso com um coração bondoso, terminava sua jornada diária. Sua vida era simples, mas cheia de significado. Embora não tivesse grandes riquezas, sua fazenda estava cheia de vida, graças ao seu cuidado e dedicação aos animais que o acompanhavam. Naquela manhã, uma intuição o levou ao mercado. Não era comum que ele comprasse animais ali, mas algo o impulsionou a caminhar entre as barracas apinhadas de gente. No meio do burburinho, seus olhos pousaram no potro. Ele estava amarrado em um canto, magro, com a cabeça baixa. Mas havia algo nele que prendeu a atenção de Julián. Talvez fosse o leve brilho em seus olhos, ou um pressentimento que ele não podia ignorar. Sem pensar muito, Julián se aproximou do vendedor. Quanto pedem por este? O que oferecer está bom. Ele é mais um estorvo do que qualquer outra coisa. Julián tirou do bolso algumas poucas moedas que carregava e o negócio foi fechado. Ninguém no mercado percebeu, mas aquele foi o começo de algo que mudaria não apenas a vida do potro, mas também a de todos ao seu redor. Com passos lentos, Julián levou o potro até sua fazenda. No caminho, notou cada sinal de negligência, as costelas marcadas, as pernas trêmulas, as feridas na pele. Vou te chamar de Relâmpago, disse suavemente, porque embora agora pareças fraco, um dia mostrarás a força que tens dentro de ti. A fazenda de Julián era modesta, mas cheia de calor humano. Ele preparou um pequeno estábulo confortável e limpo para Relâmpago. Ofereceu-lhe água fresca e feno macio e o observou devorar a comida como se não comesse há dias. Nas semanas seguintes, cada amanhecer trazia um novo ritual. Julián dedicava horas a cuidar de Relâmpago, limpando suas feridas, massageando seus músculos rígidos e, acima de tudo, falando com ele com paciência infinita. Embora no início o potro mal conseguisse se manter de pé, pouco a pouco começou a demonstrar sinais de melhora. Foi um processo lento e cheio de desafios. Algumas noites, Julián se perguntava se estava fazendo a coisa certa, se conseguiria salvar o potro. Mas toda vez que olhava em seus olhos, sabia que não podia desistir. Relâmpago, embora fraco, tinha uma chama de vida que se recusava a se apagar. Um dia, enquanto Julián o guiava pelo campo, algo inesperado aconteceu. Relâmpago deu seus primeiros passos firmes, depois trotou e, finalmente, como se tivesse guardado todas as suas forças para aquele momento, correu. Não foi uma corrida rápida nem elegante, mas foi o suficiente para fazer Julián chorar. Eu sabia que tinhas isso dentro de ti, disse enquanto o vento brincava com seus cabelos e o sol iluminava o potro. Aquele momento marcou o verdadeiro início de sua transformação. Ao longe, os rumores sobre o que Julián estava conseguindo com o Relâmpago chegaram aos ouvidos de Esteban. O quê? Aquele velho louco conseguiu fazer o potro correr? Impossível, mas a curiosidade o invadiu. E se ele estivesse errado? E se aquele animal que desprezara tivesse, na verdade, potencial? Em sua mente, Esteban começou a planejar como poderia recuperar o que havia perdido, sem se importar com quem precisaria atropelar no processo. Enquanto isso, Julián continuava trabalhando com Relâmpago. Não lhe interessavam os rumores, nem as zombarias que alguns faziam às suas costas. Para ele, aquele potro representava muito mais do que uma simples vitória. Pessoalmente, era uma prova de que a dedicação, o amor e a fé podiam mudar qualquer destino. O que ele não sabia era que as sombras da ambição de Esteban estavam começando a se aproximar deles. O amanhecer surgia sobre a fazenda de Dom Julián, iluminando os campos
onde Relâmpago trotava com uma energia renovada. Suas patas, que antes tremiam ao sustentar seu próprio peso, agora se moviam com força e determinação. Julian observava cada um de seus progressos com uma mistura de orgulho e admiração. O que havia começado como um ato de compaixão agora estava se transformando em um propósito de vida. Relâmpago não era apenas um cavalo, era a prova viva de que até os mais esquecidos podiam renascer com dedicação. Os dias na fazenda seguiam um ritmo constante. Julian trabalhava desde o amanhecer, cuidando de seus cultivos e dos poucos animais que possuía, mas sempre encontrava tempo para treinar Relâmpago. No início, eram apenas exercícios simples, pequenos passeios pelo campo para fortalecer suas patas e ensiná-lo a confiar no ambiente ao seu redor. No entanto, a cada dia que passava, o potro demonstrava uma resistência inesperada. Seus movimentos tornavam-se mais fluidos, sua postura mais firme, e uma centelha de confiança começava a refletir-se em seus olhos. Os primeiros sinais de mudança não passaram despercebidos pela comunidade. Alguns vizinhos curiosos começaram a parar perto dos campos para observar Julian e seu potro. "Esse é o cavalo que ele comprou no mercado? Parece outro animal", diziam em murmúrios. O que antes era visto como uma excentricidade do velho camponês começava agora a despertar admiração, ainda que acompanhada por um leve ceticismo. Enquanto isso, na fazenda de Dom Esteban, os rumores chegavam como uma brisa incômoda. Acostumado a ter controle sobre tudo ao seu redor, ele não podia ignorar as histórias sobre o potro que havia desprezado. "Dizem que aquele velho está treinando-o para competir. Como pode ser? Esse animal não valia nem as moedas que me pagaram por ele." Apesar de tentar rir da situação, uma semente de inquietação começou a crescer dentro dele. Se Julian conseguisse o impossível, seria um golpe direto no seu orgulho e na sua reputação. O velho camponês, alheio às intrigas de Esteban, continuava focado em seu trabalho. Sabia que Relâmpago ainda tinha um longo caminho pela frente, mas cada pequeno progresso reforçava sua determinação. Certa tarde, decidiu levar o potro para um evento local, uma pequena corrida amistosa organizada pelos vizinhos. Não se tratava de vencer, mas de mostrar o quanto havia progredido. Julian sabia que Relâmpago ainda não estava pronto para competir seriamente, mas queria que o animal sentisse a emoção do ambiente e aprendesse a lidar com a pressão. A chegada de Julian e Relâmpago ao evento foi recebida com surpresa. Alguns o olhavam com curiosidade, outros com incredulidade, mas ninguém podia negar que o potro, agora com uma pelagem brilhante e músculos visíveis, parecia completamente diferente do esqueleto trêmulo que saíra do mercado. "É incrível o que ele conseguiu", comentou um vizinho. No entanto, nem todos os comentários eram positivos. Alguns ainda o viam como uma causa perdida. "Esse cavalo nunca será um campeão", murmuravam alguns em voz baixa. Quando a pequena corrida começou, Relâmpago não foi o mais rápido nem o mais forte, mas correu com determinação. Cada passo parecia um lembrete de até onde havia chegado. Embora não tenha vencido, seu desempenho foi suficiente para que os presentes começassem a mudar sua percepção. Julian, por sua vez, não poderia estar mais orgulhoso. Sabia que a verdadeira vitória não estava no resultado daquela corrida, mas na jornada que haviam compartilhado até ali. No entanto, a participação de Relâmpago logo chegou aos ouvidos de Esteban, e com ela, uma mistura de raiva e cobiça. "Esse cavalo deveria estar aqui, na minha fazenda. Se aquele velho camponês conseguiu tanto, eu poderia transformá-lo em um verdadeiro campeão." A decisão estava tomada. Esteban planejava recuperar o que considerava ser dele a qualquer custo. Dias depois, Julian recebeu uma visita inesperada. Esteban apareceu em sua fazenda, montado em um cavalo imponente e acompanhado por 2 de seus empregados. "Vim fazer uma oferta", disse com seu tom habitual de superioridade. "Quero comprar esse potro. Pagarei muito mais do que custou a você." Julian o olhou com calma, mas sua resposta foi firme. "Relâmpago não está à venda. Apenas um cavalo é parte da minha família." A recusa enfureceu Esteban, acostumado a sempre conseguir o que queria. Ele não podia aceitar que um humilde camponês o desafiasse. "Pense bem, velho. Essa quantia de dinheiro poderia mudar sua vida." Mas Julian não cedeu. "O dinheiro não compra o que construímos juntos. Relâmpago fica comigo." Esteban partiu furioso, mas deixou claro que não desistiria. Enquanto cavalgava de volta para sua fazenda, planejava seu próximo passo. Se não podia comprar o potro, encontraria outra maneira de tomá-lo. Julian, por sua vez, sabia que aquelas palavras eram uma ameaça. Enquanto acariciava Relâmpago naquela noite, prometeu que faria tudo ao seu alcance para protegê-lo. A tranquilidade que envolvia a fazenda começava a ruir, e uma sombra de incerteza pairava sobre eles. O que Julian não sabia era que Esteban estava disposto a ir mais longe do que qualquer um poderia imaginar. O sol surgia timidamente sobre os campos, mas a paz que reinava na fazenda de Dom Julian estava prestes a ser destruída.
O camponês continuava sua rotina, cuidando de Relâmpago e trabalhando em sua modesta terra, mas não conseguia ignorar a sensação inquietante de que algo estava para acontecer. As palavras de Esteban ainda ecoavam em sua mente. Pense bem, velho. Julian sabia que a ambição do fazendeiro não tinha limites e que sua recusa não encerraria o assunto. Enquanto isso, na fazenda de Esteban, os preparativos estavam em andamento. Ele havia decidido seguir um caminho mais sombrio para recuperar o potro. Usando sua influência e contatos, manipulou as autoridades locais e, com documentos falsificados, acusou Julian de ter se apropriado ilegalmente de um cavalo que não lhe pertencia. A estratégia era simples, mas eficaz. Se não podia comprar Relâmpago, o tomaria sob o pretexto da lei. A tranquilidade da fazenda de Julian foi interrompida certa manhã, quando um grupo de homens chegou escoltado por um oficial. O velho saiu para recebê-los confuso, mas sem medo. "Em que posso ajudá-los?" perguntou com sua habitual serenidade. "Dom Julian, recebemos uma denúncia de que o potro em sua propriedade foi tomado ilegalmente. Precisamos confiscá-lo imediatamente." O coração de Julian parou por um instante. "Isso não é verdade. Comprei Relâmpago no mercado e tenho testemunhas que podem confirmar." O oficial, visivelmente desconfortável, baixou o olhar. "Sinto muito, mas tenho ordens para levar o cavalo enquanto o caso é investigado." Os homens avançaram em direção ao estábulo. Relâmpago, como se entendesse o que estava acontecendo, recuou inquieto, relinchando forte. Julian, com lágrimas nos olhos, se colocou na frente. "Por favor, não façam isso. Esse animal não é só meu. Ele faz parte da minha vida." Mas seus apelos foram ignorados. O afastaram à força enquanto tomavam o potro. Relâmpago foi levado brutalmente, seu relincho ecoando no ar como um grito de injustiça. A notícia se espalhou rapidamente pelo povoado, causando indignação. Muitos sabiam dos métodos de Esteban e reconheceram sua mão por trás do ocorrido. Algumas pessoas começaram a se aproximar de Julian para oferecer apoio. "Isso não é justo", disse um jovem camponês. "Sabemos que Relâmpago é seu e vamos ajudá-lo a recuperá-lo." Julian agradeceu o apoio, mas estava arrasado. Sentado em frente ao estábulo vazio, sentia que uma parte de si havia sido arrancada. Na fazenda de Esteban, Relâmpago foi trancado em um luxuoso, mas frio estábulo, cercado por outros cavalos de raça. Esteban o observava à distância com um sorriso triunfante. "Agora você está onde pertence", murmurou, mas logo percebeu algo incomum. Relâmpago não se comportava como os outros cavalos. Recusava-se a comer, relinchava incessantemente e chutava as paredes como se tentasse fugir. Seu corpo estava naquele estábulo, mas seu espírito continuava ligado a Julian e aos campos onde havia recuperado sua força. A comunidade, cada vez mais revoltada, começou a se organizar. Enfrentar Esteban era perigoso, mas ninguém queria ficar de braços cruzados. Um grupo, liderado pelo jovem camponês, decidiu procurar o prefeito para exigir justiça. Enquanto isso, Julian, embora devastado, começou a elaborar um plano. Não permitiria que Relâmpago permanecesse nas mãos de Esteban. Se a lei não estava ao seu lado, ele encontraria outro meio de recuperá-lo. Numa noite silenciosa, enquanto a fazenda de Esteban dormia, Julian aproximou-se furtivamente. Ele sabia que era arriscado, mas ele não podia esperar mais. Deslizou-se entre as sombras até o estábulo onde Relâmpago estava. Ao vê-lo, o potro relinchou suavemente, reconhecendo seu amigo. Julian acariciou sua crina e sussurrou: "Não vou te deixar aqui, pequeno. Você voltará para casa." No entanto, antes que pudesse libertá-lo, foi descoberto por um dos trabalhadores de Esteban, que deu o alarme. A fazenda se encheu de luzes e gritos. Julian foi capturado e levado diante de Esteban. "Você achou que poderia me roubar?" disse o fazendeiro com um sorriso cruel. "Este cavalo é meu, velho tolo, e você não tem direito sobre ele." "Ele não é seu, Esteban. Nunca foi. Relâmpago pertence a quem o ama e cuida, não a quem o despreza." As palavras de Julian ecoaram pelo lugar, mas Esteban, cego por seu ego, mandou prendê-lo, acusando-o de tentativa de roubo. A situação parecia desesperadora, mas a comunidade não ficou de braços cruzados. No dia seguinte, um grupo de vizinhos marchou até a fazenda de Esteban. Eram dezenas, depois centenas, unidos por uma causa comum. Confrontaram o fazendeiro, exigindo a libertação de Julian e de Relâmpago. Esteban, pressionado, tentou negociar. "O que querem de mim? Este cavalo é meu, e a lei está do meu lado. Sua ambição e sua crueldade não te dão direito sobre o que não soube valorizar", disse um dos vizinhos. "Yo, devolva o potro e deixe Julian em paz, ou enfrentaremos as consequências juntos." Pela primeira vez, Esteban começou a hesitar. Embora seu poder fosse grande, a união da comunidade era ainda maior. O destino de Relâmpago e de todos os envolvidos estava por um fio. A tensão era palpável na fazenda. A multidão diante dos portões
crescia a cada minuto, suas vozes ressoando em coro. Libertem Dom Julián! Devolvam Relâmpago! Os gritos eram um eco de unidade, uma força que Esteban não havia previsto. Do balcão de sua grande casa, ele observava os camponeses com desprezo e medo. Sempre acreditara que sua influência e riqueza eram intocáveis, mas desta vez enfrentava algo mais poderoso, a vontade de um povo cansado de seus abusos. No estábulo, Relâmpago relinchava e batia as patas contra as paredes, sua agitação aumentando a cada minuto. Ele podia sentir a presença de Julián, mesmo à distância, e seu instinto dizia que precisava escapar. Dentro dele, a chama que Julián acendera com cuidado e amor ardia mais forte do que nunca. Preso em um pequeno quarto, Julián não perdeu a esperança. Sabia que a comunidade estava lutando por ele e por Relâmpago, e essa certeza lhe dava forças. Eles nos tirarão daqui, pequeno, sussurrou, como se o potro pudesse ouvi-lo. Esteban percebeu que a multidão não se dispersaria facilmente e decidiu humilhá-los. Desceu até o portão principal e, com um gesto arrogante, pediu silêncio. Escutem bem, disse com um sorriso sarcástico. Se acreditam tanto nesse cavalo, proponho uma solução. Daqui a uma semana, organizaremos uma corrida aqui mesmo. Se Relâmpago vencer, eu o devolvo, junto com Dom Julián, e me comprometo a libertar todos os animais que ainda possuo nesta fazenda. Mas, se ele perder, ficará comigo para sempre, e vocês nunca mais pisarão nesta propriedade. O desafio deixou a multidão em silêncio por um momento. Era uma aposta arriscada, mas não havia outra opção. Um jovem deu um passo à frente. Aceitamos, disse com firmeza. E prepare-se, Esteban, porque Relâmpago provará que o amor e a dedicação são mais fortes que sua ganância. Nos dias seguintes, Julián foi libertado sob a condição de permanecer na fazenda até a corrida. A comunidade trabalhou incansavelmente para preparar Relâmpago, trazendo comida, remédios e tudo o que fosse necessário para que ele estivesse em sua melhor forma. Julián, embora vigiado de perto pelos homens de Esteban, retomou os treinamentos com determinação renovada. Todas as manhãs, guiava o potro em corridas curtas, fortalecendo seus músculos e aprimorando sua resistência. O dia da corrida chegou, trazendo consigo uma atmosfera de expectativa e nervosismo. A pista improvisada nos campos da fazenda estava cercada por uma multidão ansiosa. Os vizinhos haviam se reunido em peso para apoiar Julián e Relâmpago, enquanto os amigos e aliados de Esteban observavam com desdém, confiantes de que o potro não teria chance contra os campeões do fazendeiro. Relâmpago estava pronto. Seu corpo brilhava sob o sol. Seus músculos estavam tensos e seu olhar fixo no horizonte. No horizonte, Julián se inclinou e sussurrou. Este é o nosso momento, pequeno. Corra como nunca antes, mas lembre-se, já vencemos só por estarmos aqui. O sinal foi dado e os cavalos dispararam como flechas. Desde o início, os animais de Esteban tomaram a dianteira, impulsionados com força por seus cavaleiros. Relâmpago, embora inicialmente atrasado, começou a ganhar velocidade a cada passada, sua resistência e determinação superando todas as expectativas. No meio da corrida, um dos cavaleiros de Esteban, seguindo ordens secretas, tentou bloquear Relâmpago, forçando-o a desviar-se para um terreno irregular. A multidão prendeu a respiração ao ver o potro tropeçar, mas contra todas as probabilidades, ele conseguiu se recuperar e voltar à pista principal. Seu espírito indomável era evidente. Ele não desistiria sem lutar até o fim. Nos últimos metros, a corrida se tornou um duelo entre Relâmpago e o cavalo líder de Esteban, um animal imponente, treinado para vencer a qualquer custo. Os dois corriam lado a lado, seus passos ecoando como trovões. Julián, com o coração disparado, gritou: Vamos, Relâmpago, este é o seu momento. Num ato final de pura vontade, o potro estendeu seu corpo ao máximo, cruzando a linha de chegada um instante antes de seu oponente. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Então, a multidão explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Eles haviam vencido. Relâmpago havia provado que dedicação e amor podem superar qualquer obstáculo. Derrotado e humilhado, Esteban não teve escolha a não ser cumprir sua palavra. Libertou todos os animais sob seus cuidados e devolveu Relâmpago a Julián. Com um olhar amargo disse: Isso ainda não acabou. Mas no fundo, ele sabia que seu poder sobre a comunidade havia se desmoronado para sempre. O sol nasceu sobre a fazenda de Julián com uma luz especial, como se o mundo soubesse que algo havia mudado para sempre. Relâmpago, de pé em seu pasto, olhava para os campos que agora podia chamar de lar, com total liberdade. Julián, apoiado na cerca, observava o potro com um orgulho que preenchia sua alma. Tudo o que haviam sofrido juntos
havia valido a pena. Agora, eles não eram apenas um símbolo de superação, mas a chama que acendeu os corações de toda uma comunidade. Após a vitória na corrida, Julian não demorou a cumprir uma promessa que guardava em seu coração havia muito tempo. Com a ajuda dos vizinhos, transformou sua humilde fazenda em um refúgio para animais maltratados e abandonados. Cada canto da propriedade foi adaptado para acolher cavalos, cães, gatos e outros animais que antes não tinham um lar. Aqui estarão seguros, disse ele, ao abrir as portas para os primeiros hóspedes. Aqui receberão o amor que merecem. Inspirada por Julian e Relâmpago, a comunidade começou a se unir em um esforço coletivo. Os camponeses, que antes lutavam sozinhos para sobreviver, agora compartilhavam recursos, ideias e sonhos. Alguns trouxeram alimentos e materiais para construir novos estábulos, enquanto outros ofereceram seu tempo para cuidar dos animais. As famílias necessitadas encontraram apoio na fazenda, que agora não era apenas um refúgio para animais, mas também um centro de esperança para as pessoas. Relâmpago, por sua vez, tornou-se um símbolo vivo do que o amor e a dedicação podem alcançar. Sua história se espalhou além do vilarejo, atraindo visitantes de lugares distantes. As pessoas vinham para vê-lo, conhecer Julian e aprender com seu exemplo. O que começou como um simples ato de compaixão transformou-se em um movimento, uma revolução silenciosa, que provava que a bondade pode mudar o mundo. Na fazenda de Esteban, as coisas eram muito diferentes. O outrora poderoso fazendeiro havia perdido sua reputação e influência. A comunidade, agora unida, não tolerava mais seus abusos. Até mesmo os trabalhadores que antes temiam suas represálias o abandonaram, buscando melhores oportunidades na fazenda de Julian. Sozinho, Esteban começou a refletir sobre suas ações. No início, seu orgulho o impedia de aceitar a verdade, mas, com o tempo, ele percebeu que sua ambição destruiu tudo o que um dia teve valor em sua vida. Um dia, para a surpresa de todos, Esteban apareceu na fazenda de Julian. Vestia roupas simples e carregava uma expressão diferente, uma mistura de humildade e arrependimento. Julian, embora desconfiado no começo, o recebeu com a mesma bondade que oferecia a todos. "O que o traz aqui, Esteban?" perguntou. "Vim oferecer minha ajuda", respondeu o homem, abaixando o olhar. "Sei que não posso desfazer o mal que causei, mas quero tentar fazer as coisas certas." Julian o observou em silêncio por um longo momento. Finalmente, assentiu. "Se está disposto a trabalhar de verdade e aprender, sempre haverá algo para fazer aqui." Com o tempo, Esteban começou a encontrar um propósito na fazenda. Embora no início alguns o olhassem com desconfiança, sua dedicação e esforço gradualmente lhe renderam a confiança dos outros. Sob a orientação de Julian, aprendeu a cuidar dos animais com respeito e a valorizar as pequenas coisas da vida. O tempo passou, e a fazenda de Julian floresceu como nunca antes. Os animais resgatados prosperaram, as famílias necessitadas encontraram apoio, e a comunidade, agora mais unida do que nunca, tornou-se um exemplo para outras vilas. Relâmpago, agora um cavalo forte e majestoso, continuava sendo o coração de tudo, um lembrete constante de que até os menores e mais esquecidos podem se tornar algo extraordinário. Numa tarde tranquila, Julian, agora mais velho, mas ainda com a mesma chama nos olhos, sentou-se ao lado de Relâmpago enquanto o sol se punha. "Veja tudo o que conquistamos, pequeno", disse, acariciando a crina do cavalo. "Tudo começou com você, e olhe onde estamos agora. Você é mais do que um campeão. Você é um milagre." O vento soprou suavemente, levando consigo as risadas das crianças brincando nos campos e os sons dos animais felizes. Naquele momento, Julian soube que sua vida havia sido mais do que completa, e que o legado de Relâmpago e sua fazenda viveria para sempre nos corações daqueles que os conheceram.